como e qual a melhor tese para a gente oferecer para o nosso cliente, né? Boa noite, mas boa noite mesmo. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa série de um episódio super interessante, Professora Juracy Responde, que vai ao ar toda terça-feira aqui no Instagram, aqui no Facebook e no YouTube. Então, aqui nós temos nessa série vídeos que eu trago com as respostas daquelas caixinhas de pergunta que a gente sempre coloca. E hoje nós temos aí um tema muito instigante, que é de como e qual a melhor tese para a gente oferecer para o nosso cliente, né? Então, eu entendo que essa pode ser a dúvida de muitos colegas que queiram também ingressar na advocacia tributária. E é interessante a gente refletir a respeito disso, porque os alunos podem ficar com dúvida, né? Mas qual a tese, né? Como que eu vou oferecer uma tese tributária para um cliente, né? E aqui nós temos a possibilidade da gente sempre levar em linha de conta que nós temos dois tipos de clientes, né? Aquele que a gente já conhece, que seriam os nossos contatos quentes, que ou por algum motivo nós tivemos uma proximidade, uma conexão, ou ainda por já ter contratado, já termos prestado serviço para esse cliente. Então, esse cliente é um contato que já faz parte da nossa convivência e, portanto, nós já mantemos um relacionamento com ele. Então, você já deve conhecer minimamente quais são as peculiaridades que esse cliente tem. Então, qual é o ramo de atividade dele, se ele atua num ramo específico que tem alguma benécia tributária ou como ele faz os recolhimentos, quais são os impostos que ele recolhe. Então, tudo isso já vai ter sido mapeado por você num determinado momento. Então, fica muito mais tranquilo você saber qual a tese oferecer para esse cliente. Agora, aqui pode haver a possibilidade de você estar prospectando. Nós vamos falar sobre isso de forma mais tranquila, mas pode ser que aqui tenha gente que não tenha cliente nenhum, né? Nunca tem advogado, por exemplo, né? Que é muito comum. A gente pode ter aí a possibilidade, então, de você fazer uma prospecção e sondar se a empresa ela tem um ramo de atividade específico que recolhe um determinado produto. Enfim, nós vamos até ter um passo a passo aqui, umas dicas bem interessantes para se tirar toda e qualquer dúvida sobre esse assunto. Você saiba que existe sim uma técnica para que você possa efetivamente oferecer de forma bem tranquila a tese certa para a pessoa certa no tributário. E aqui a gente traz um conteúdo para a gente primeiro aterrissar sobre esse assunto com vocês, né? Deixar bem claro o que é uma tese tributária e para que serve uma tese tributária, né? Antes de mais. E uma tese tributária, ela representa a causa de pedir de uma peça subjetivo tributária, uma peça prático-profissional. Isso é muito importante, porque é a argumentação jurídica que vai levar ao juiz a verdade real, com toda a dialética, com todo o seu silogismo, para que nós consigamos levá-lo ao convencimento dos direitos e garantias do nosso contribuinte. Então, o tributarista ele deve se utilizar aí da tese tributária para demonstrar a questão que efetivamente se encontra o contribuinte.
suscitar essa questão, né? Devidamente suscitada, é importante a gente fazer esse descritivo para que o juiz entenda o momento que o empresário está vivendo. Por exemplo, né? Nós temos aí um exemplo de tese, o fato gerador do tributo da norma do ICMS. Então, na norma está lá escrito que o fato gerador do ICMS é a circulação de mercadoria. E vale a pena a gente fazer aqui uma reflexão. Em que consiste a circulação de mercadoria? A circulação de mercadoria consiste na mudança de titularidade e da onerosidade dessa mudança de titularidade. É muito importante quando é só a gente pensar, imaginar, né? Quando você vai comprar um produto, ele deixa de ser do vendedor, passa a ser do comprador e o comprador, ele paga por isso. Então, aí tem as duas características, a mudança de titularidade e a onerosidade da operação. Portanto, se não houver nenhuma das duas ou faltar uma delas, não há que se falar em fato gerador do ICMS. Essa é uma tese super importante que se chama, tem assim nominado, de não incidência do fato gerador. Por quê? Porque a gente mostra que não ocorreu o fato gerador, ou seja, a não ocorrência do fato gerador. Por isso, a não ocorrência do fato gerador ela é tão importante, porque ela pode se dar em várias circunstâncias diferentes. Importante a gente ter essa argúcia de entender, né, o significado do fato gerador que está expresso na lei. E, efetivamente, nós temos outros exemplos, né? Por exemplo, agora, recentemente, foi criada uma MP que foi fruto de uma sentença judicial, que estão chamando aí de tese do século, mas que sempre foi muito debatido, que a base de cálculo, por exemplo, né, de um tributo não pode conter um outro tributo. Aí nós estaríamos diante daquela questão em que se determina a base de cálculo de um tributo, que seja o lucro líquido, por exemplo, né? E um decreto qualquer vem e diz assim, mas o lucro líquido deve ser considerado após, com a inclusão de um posto X, né? Então, agora, esse decreto vem a ser ilegal porque um decreto não pode modificar a lei, inclusive para prejudicar o contribuinte, agregando aí um tributo que vai fazer com que a base de cálculo já não seja mais o lucro líquido, é o lucro líquido mais alguma coisa. Portanto, é ilegal. Aqui nós temos esses dois exemplos aí para a gente refletir como tese de direito tributário. Então, para vocês terem uma ideia, tanto numa como noutra, o contribuinte ele pode restituir-se de um valor muito significativo em razão desses recolhimentos que são feitos de forma ilegal e inconstitucional. Então, a questão aqui é muito interessante quando você fala qual tese você vai oferecer para o cliente. E a resposta certa é depende. Depende do cliente, depende das necessidades desse cliente e dos benefícios que essa tese que você tem, ou de uma tese, efetivamente levar uma solução para esse contribuinte, né? Se ele tiver, por exemplo, na situação da primeira ou da segunda que eu comentei no exemplo, já vai lhe calhar como uma luva, né? Já vai ser bem adequada para esse contribuinte. Mas, obviamente, que cada caso é um caso e, por isso, há que se observar aí muitas das características do empresário e do momento que ele está vivendo para nós detectarmos e diagnosticarmos qual a melhor tese
para que ele efetivamente deixe de recolher indevidamente tributos e venha se restituir dos tributos pagos indevidamente ou a maior durante aí os últimos 5 anos, né, que é o prazo prescricional. Muito bem. E aí você já começa a perceber que, sabendo qual a tese oferecer para o cliente, você terá muito mais assertividade na sua abordagem com o cliente, né? Quando você for abordar, você vai criar uma conexão, vai efetivamente informar e orientar da melhor maneira possível com relação ao direito tributário, todas as questões que são inerentes à atividade empresarial dele. E aí você vai oferecer, sim, a tese certa, que a pessoa efetivamente necessita, aquela que vai oferecer a solução para o cliente, a solução que o cliente precisa. E aí nós temos alguns exemplos aí de solução que você pode levar para o cliente, né? Por exemplo, existem várias teses específicas, né, que tem muita chance de ganho para a gente oferecer para o cliente, né? Agora mesmo nós temos aí a probabilidade de, se a empresa tiver vendendo produtos que estão na lista dos produtos monofásicos e a empresa vier a ser enquadrada no Simples Nacional, há a possibilidade, então, de, no âmbito administrativo, de uma maneira muito célere, você conseguir aí a restituição dos valores pagos indevidamente. É muito interessante. As teses já pacificadas, né, as que têm maior possibilidade de êxito, é sempre bom saber investir nas melhores teses. Embora nunca se saiba o que vai acontecer, mas a probabilidade de se ter um êxito é sempre maior quando se tem já muitos julgados a favor naquele sentido daquela tese, não é? E daquela argumentação jurídica. E é importante que nós tenhamos em linha de conta que isso vai ser muito mais fácil se você já de início criar uma conexão com esse empresário, com esse decisor, que às vezes não é o dono da empresa, mas é quem toma a decisão para efetivamente avançar com um contrato de prestação de serviço contigo e assinar aí uma procuração para que você possa defender os direitos e garantias desse contribuinte. Um exemplo bem legal que vale a pena a gente lembrar aqui é do Marcelo. Marcelo, acho que eu já devo ter falado dele em algum momento, mas é bem interessante lembrar que o Marcelo ele foi até um mercado que ele sempre ia, então ele já tinha certa conexão, né, com o decisor, ele conhecia a atividade empresarial, ele ia sempre nesse mercado e ele percebeu então que havia essa possibilidade de oferecer a tese dos monofásicos, ofereceu e foi super exitoso porque ele efetivamente pôde explicar, mostrar os benefícios, as soluções que isso iria trazer para o empresário, para a empresa propriamente, e eles avançaram então com o projeto e houve um êxito aí na segregação da monofasia, dos produtos monofásicos em todas as notas de saída, e foi uma história de sucesso, porque por eles serem Simples Nacional, eles tiveram aí a possibilidade de gozar de uma celeridade maior no âmbito administrativo e um valor também bem interessante. E dentro de uns 90 dias, ele conseguiu aí o resultado, né, que seria os valores que foram pagos a maior, todos corrigidos para o empresário, e obteve aí a parte mais interessante, né, gente, que
é muito justa, porque ele trabalhou bastante por isso, ele obteve aí, então, o pagamento dos 30% dos honorários advocatícios, né? Que foi muito legal, muito significativo para ele também. E ele pôde aí, com esse ponto de venda que ele usou, conquistar aí o sim do cliente e ter esse benefício. Foi um ganha-ganha, um benefício para o cliente e o benefício para ele também, que teve a sua remuneração muito justa recebida. E aí você pode pensar, né? Eu não conheço nenhuma tese, né? Gente, eu tenho muitas teses no meu canal. Deem uma olhadinha no meu canal do YouTube. Eu tenho sempre trazido também no Instagram muita coisa nova, muita coisa interessante, mas as teses bem elaboradas, bem interessantes lá no YouTube, no meu canal. Você pode estudar também, efetivamente, a lei que eu sempre dou, a fundamentação jurídica, né? Então, estudar a lei vai ser muito interessante para corroborar aí com as suas argumentações, e você mesmo pode passar a elaborar teses também, né? Olha, com certeza, porque afinal de contas, né, a gente vai estudando, quanto mais a gente estuda, mais vai clareando aí, abrindo mais portas e possibilidades. Para você alavancar a sua advocacia tributária, né? Isso vai ser muito bom. E aí, essas teses criadas, né, já criadas, né, elas são muito interessantes porque elas já têm um histórico, né, uma caminhada. Então, dá para você já analisar através aí dos julgados qual que é a tendência das decisões, né, a respeito desse entendimento e alavancar na sua advocacia. Exato, porque você pode tentar, inclusive, se especializar em uma tese, buscar, por exemplo, que nem foi totalmente possível para o Marcelo, trazer aí aquele êxito, né, com uma única tese, né? Uma única tese, agora ele gostou tanto que já está oferecendo mais e mais para outros clientes a mesma tese. Porque ele gostou tanto da experiência, foi tão boa a experiência exitosa dele, que ele passou então a replicar isso de forma a mostrar da mesma forma que ele fez lá no mercado para outros clientes que também vendem produtos monofásicos. Então, se você não conhece cliente nenhum, realmente é necessário conhecer clientes prospectando. Sim, você começa fazendo uma lista de clientes. Por exemplo, se você tem, a partir da tese do monofásico, então, como nosso exemplo, né? Dá para traçar um perfil do empresário? Então, Simples Nacional, que venda produtos monofásicos. Então, você vai buscando mercados, todas as empresas que efetivamente têm aí um ramo de atividade que venda produtos monofásicos, para efetivamente fazer uma lista e passar a oferecer, entrar em contato com essas empresas e passar a oferecer, então, essa solução para essas empresas. E você vai, né, olhando para a empresa, você viu, a priori vende o monofásico muito bem. Então, vamos ver outras coisas, né? Dá até para a gente fazer uma pesquisa mais apurada, ver se a empresa, inclusive, dá para fazer um diagnóstico com eventuais ações que essa empresa tenha na justiça, para a gente entender melhor e investigar aí em alguns sites públicos essa empresa, como é que ela é, como é que ela funciona, para você já chegar com algo mais para não só informar, mas para também criar essa conexão, né? Conversar com o cliente. E aqui nós temos aí dois cenários, como eu disse, né? A possibilidade, então, de você já ter clientes. Então, você já tem clientes porque você já fez outros trabalhos, prestou outros serviços, conhece os clientes. Então, são dois públicos completamente diferentes.
Porque nessa oportunidade, onde você já teve um contato, você já conhece, já tem um conhecimento, uma expertise com relação a esse grupo de clientes. Então, essa seria a sua lista quente. Então, você põe lá, já entra em contato, conhece a pessoa, sabe com quem falar, e aí você vai ter essa proximidade muito mais estreitada com o seu cliente. E o segundo grupo, segundo cenário, é quando você efetivamente percebe que é momento de prospectar, ou seja, você começa a ter contato com empresas que você nunca teve contato antes. Então, aqui vale a pena você já começar a se inteirar quem é o decisor dessa empresa, né? Será que eu falo diretamente com o empresário? Será que tem alguém que vai me receber? Com quem é que eu devo falar para já ter essa importante missão cumprida de informar, de trazer aí a solução e os benefícios que eventual tese tributária possa efetivamente levar à empresa, né? Com quem é que eu devo falar? Então, a primeira coisa na prospecção, quando você faz a lista aí de empresas que podem ser os seus potenciais clientes futuros, é você começar a fazer algumas análises, né? Então, não adianta você esperar que o cliente vá bater na tua porta, porque hoje em dia a coisa mais rara de acontecer é isso. Então, não tenhamos ilusões que o cliente vai bater na tua porta, não fica esperando por isso. Já começa a fazer uma lista, já começa a prospectar, né? E informar, né? Essa nossa bonita missão de orientar aí o cliente dos seus direitos, suas garantias constitucionais, né? Tudo isso para que efetivamente você construa uma advocacia para o seu futuro. Sim, porque quando você prospecta, você está plantando sementes muito profícuas para o futuro da sua advocacia. Isso é muito importante para você e para o seu próprio futuro, né? Até para o seu crescimento pessoal e profissional, porque é importantíssimo o relacionamento na vida do ser humano. E isso acrescenta imenso na nossa vida, porque você tem relacionamento com muito mais gente. E isso daí é muito interessante para você crescer. É verdade. Então, vamos pensar em termos de um passo a passo para que isso fique mais sedimentado e mais tranquilo para a gente fazer a nossa advocacia alavancar. Então, para você construir a sua advocacia de futuro, a ideia aqui é tomar para si a missão de orientar o cliente, de informar o cliente e a partir, então, dessa prospecção, desse contato, dessa conexão, você levar a solução, os benefícios que o cliente precisa. Então, passo a passo aqui para conhecer melhor o seu cliente, descobrir as teses para oferecer a ele, começa com o primeiro passo, né? O primeiro passo é fazer uma lista de empresas. Fazer uma lista de empresas que você já vai, com todo o cuidado, escolher as empresas dessa lista com já a tese que você está mais confortável, que você elegeu como sendo a melhor para a empresa que mais precisa dela. Então, é possível você fazer isso, né? Já vai fazendo a lista de conformidade aí para que você depois comece a passar para o segundo passo, né? Onde você vai fazer o quê? Um levantamento, conhecer o contato da empresa, como você pode entrar em contato com a empresa, isso é muito fácil, hoje na internet isso é muito acessível, como que você vai ter contato com a empresa, né? Então nessa lista você vai levar em linha de conta as características de cada cliente que você listou, para que você então comece a
ter ideias de como fazer essa conexão, como fazer esse primeiro contato, essa primeira reunião. E o terceiro passo é que a partir desse diagnóstico, de um levantamento, que você pode fazer inclusive com os tribunais, fazendo um levantamento junto aos tribunais, você elegeu a melhor tese, colocou ali algumas características inerentes que vão corroborar com esse contato, essa reunião, para você levar a solução e os benefícios para o cliente. Então, você pode também levar em linha de conta, que às vezes tem até uma tese principal e uma tese acessória, pode ter até mais que uma tese também. Pode sim, pode-se ter até mais que uma tese para a mesma empresa. E às vezes a empresa tem mais tributos a restituir do que você imagina, né? Às vezes você em contato com a empresa, numa reunião, pode, através de algumas perguntas, fazendo algumas perguntas, levantar ainda mais teses para você efetivamente e finalmente contratar com a empresa e defendê-la para que haja aquele objetivo final, que é o nosso ganha-ganha, onde a empresa ganha e o advogado que tão esforçadamente fez o seu serviço, prestou o seu serviço, também honradamente receba aí os seus honorários advocatícios. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui me assistindo até agora, mandar um abraço bem fraterno para todos vocês e dizer que eu os espero a semana que vem, na terça-feira, e na quinta-feira, na live que a gente vai também estar aí no Instagram e no YouTube. Até mais, gente!